Hoje, meu grupo vai apresentar o experimento da página 296 e 297 do itinerário de Física. A experiência consiste em não deixar o ovo quebrar em uma queda de 6 metros, utilizando a resistência do ar ao nosso favor, além de investigar e provar que a força de resistência do ar existe. O experimento é montado com um ovo, um suporte para o ovo, como uma caixa de isopor, uma estrutura de palito de fósforo, 4 pedaços de corda e uma sacola grande. Depois de montado, basta soltá-lo em uma altura de 6 metros e observar o resultado. Qual o principal fator para que a força de resistência do ar diminua a aceleração da queda do ovo? O principal fator para que a força de resistência do ar diminua a aceleração de queda do ovo é a aerodinâmica da sacola. 2. Como esse fator influencia o efeito desejado da força de resistência do ar A sobre o aerodinâmica ovo? da sacola influencia de forma que haja uma maior força contrária de queda livre, no caso, a própria resistência do ar, aliviando o impacto e retardando o processo de descida. É importante destacar também que a resistência não é capaz de ser maior do que a força-peso colocada no objeto. Ela apenas retarda o processo, não inibindo a ação da queda. 3. Quais são os materiais mais indicados para obter os Materiais efeitos planejados? utilizados precisam ter características de serem leves, planos e maleáveis. Com isso, será permitido com que a resistência seja maior, tenha mais área de efeito e não provoque um choque muito grande com a fina casca do ovo. Podemos usar como base materiais como um pedaço de isopor. Nele teríamos uma proteção fofa contra a quebra do ovo. Para sustentar a base, seria usado um fio capaz de resistir ao peso do conjunto isopor mais ovo. Ele também não deverá ser pesado a ponto de interferir no processo. Para a parte de sustentação superior, uma sacola plástica é o material perfeito para o trabalho. Ele é capaz de inflar sem se 4. deformar. Como esses materiais podem ser organizados para construir seu dispositivo? Faça um esboço da sua proposta. Materiais foram colocados da seguinte maneira: o isopor, onde o ovo se encontra dentro dele, para que quando o ovo entrar em contato ao chão, o impacto não seja tão grande ao ponto dele quebrar. Os fios que juntam o conjunto isopor-ovo à sacola. E a sacola, por sua vez, faz o papel de paraquedas. 5. Existem outros fatores relevantes não relacionados à força de resistência do ar que podem ser importantes? Como eles poderiam auxiliar na proteção do ovo? Sim, existem outros fatores que auxiliam no fator da queda de menos danos ao ovo. Um deles seria o material da base, o isopor, que faz com que o impacto não seja direto. Outro fator também é que os objetos devem ter o menor peso possível e fornecer a resistência necessária para não ocorrer a falha do experimento. Que o movimento ou a tendência de movimento relativo entre duas superfícies sólidas em contato gera uma força de resistência que se opõe ao deslizamento dos corpos, denominada de força de atrito. Mas será que essa força de resistência só ocorre no contato entre duas superfícies sólidas? A resposta é não. Se um corpo é deslocado em um fluido, seja um gás, líquido ou vapor, sempre surge uma força de resistência ou força de arrasto que se opõe a esse movimento.
Neste módulo, iremos dar ênfase a um caso particular de força de resistência muito comum em nosso cotidiano, que é o da força de viscosidade do ar, ou simplesmente resistência do ar, que, como sabemos, sempre atua em sentido contrário ao movimento relativo do objeto em relação a esse fluido. Por exemplo, quando andamos, praticamente não sentimos a resistência do ar. Porém, ao aumentarmos o passo e começarmos a correr, podemos sentir o ar exercendo uma força sobre nosso corpo. Outro exemplo. Quando colocamos a mão para fora de um automóvel em movimento acelerado, podemos perceber como a força de resistência do ar aumenta com a velocidade do automóvel. É essa mesma força de resistência do ar que cria um arrasto em atletas, fazendo com que eles levitem e apresentem coreografias em túneis de vento. Em muitos parques temáticos, esses túneis estão disponíveis para o público em geral. Em muitos casos, esse tipo de resistência é muito útil, como, por exemplo, na sustentação de aviões e aves no ar, e a queda de um paraquedista, que tem sua velocidade reduzida durante o processo de queda. Outro exemplo da importância da resistência do ar é constatado na queda das gotas de chuva e de pedras de granizo, ou até mesmo na entrada de meteoros, que bombardeiam nossa atmosfera com enorme velocidade. Sem essa resistência do ar, esses materiais chegariam à superfície da Terra com velocidades imensas, gerando muita catástrofe. Graças a essa força de atrito, fragmentos de materiais celestes, ao ingressarem na atmosfera, tornam-se incandescentes e são destruídos pelo excessivo calor gerado pela resistência do ar. São as famosas estrelas cadentes. É por essa razão que as naves espaciais são revestidas por placas de isolamento térmico, para evitar a sua destruição por aquecimento, no reingresso na atmosfera. Se não existisse a atmosfera, a superfície da Terra seria totalmente coberta por campantes desses meteoros. Como ocorre na superfície da Lua, que mais se parece um queijo suíço. Bem, mas se a força de resistência dos fluidos é útil em muitas situações, existem tantas outras em que sua ocorrência é indesejável, fazendo com que busquemos meios de evitá-la, ou pelo menos minimizá-la. Vejamos alguns exemplos. No movimento de automóveis e caminhões, a resistência do ar aumenta o consumo de combustível para manter os veículos a determinada velocidade, já que essa força de resistência se opõe ao movimento. Com o objetivo de minimizar tais inconvenientes, são utilizados recursos aerodinâmicos, tais como para-brisas inclinados nos veículos de passeio e dispositivos defletores em caminhões, para desviar o escoamento do ar. Até mesmo no processo evolutivo da natureza, observamos que os seres vivos e as entidades inanimadas são moldadas aerodinamicamente à força de arrasto, tais como os seres aquáticos, as aves e até mesmo as rochas, que são esculpidas pelo vento. Na natação, os atletas usam toucas impermeáveis e raspam os pelos do corpo para diminuir a força de resistência da água, diminuindo assim o tempo da prova. Analisaremos em mais detalhes outras situações, ainda neste módulo do curso. Podemos concluir que a resistência do ar e a aerodinâmica dos objetos faz com que a queda seja mais lenta, fazendo com que o impacto do ovo não seja grande, além de o isopor ajudar a fortalecer na queda. Fim. Obrigado por assistir.